Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, professora Célia Dan, vice-presidente do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, o assunto que me traz aqui, ao cumprimentar os internautas, e hoje eu já falei um pouco disso nas redes sociais, e alguns internautas se manifestaram, e eu agradeço, é um requerimento de número 74 que nós entramos hoje, sobre a COSIP. Nós, no ano passado, já tínhamos feito requerimento deste porte, após o município noticiar que estava havendo economia nas redes sociais, nos sites, com a troca das lâmpadas convencionais pelas de LED, mas o nosso requerimento, à época, no ano passado, o executivo disse que não tinha condição de respondê-lo ainda, a economia gerada, por conta que não havia sido terminada as trocas total das lâmpadas. Ainda é importante lembrar que na época eu perguntei qual é a economia gerada com o início da troca das lâmpadas. Ainda assim, o executivo não teve condições de responder. Eu prefiro acreditar que não teve. Então nós vamos votar agora aqui. E para a gente entender, a gente primeiro precisa entender o que é a COSIP. Que dentro dos tributos, principalmente o que referendando, fazendo referência ao município, nós temos os impostos, o caso do IPTU, por exemplo, as taxas. A COSIP não é uma taxa. As taxas é, por exemplo, o alvará. Você sabe, vai pagar por algo. Vou pagar o alvará de funcionamento do meu bar, do meu restaurante. Isso são as taxas. E as contribuições. A COSIP é uma contribuição. Criada lá em 2002, assim que criada pela emenda constitucional 39, os municípios saíram criando a seu modo, em todos os municípios, e aqui não foi diferente. Criou-se através da Lei 050, lá em 2002. O senhor dizia na hora do requerimento que ao apagar das luzes, em determinado momento, aconteceu de evitar uma diminuição que a população ia ter. Isso foi em 2017. A lei foi aprovada em 22 de dezembro. Então, a aprovação aqui deve ter sido um pouco antes, né? Já que a sanção dela está aqui em 22 de dezembro, deve ter sido um pouco antes ali, em 22 de dezembro. O que aconteceu? Mexeram na tabela, e nessa tabela aqui, adequar a tabela para que a população não pagasse menos. Porque se deixasse do jeito que estava, a população ia pagar menos. Então vamos mexer na tabela ao ponto que a população continue pagando o mesmo tanto. Mas aí eu quero lembrar a vossas excelências e quem está nos acompanhando, que quando na legislação passada aprovou-se aqui nesse plenário 5 milhões de empréstimo para que fosse custeada as trocas dessas lâmpadas, e muitos municípios fizeram essas trocas de forma gradativa. Mas de forma gradativa não aparece no período eleitoral. Não dá um impacto. E fica bonito. Tem que fazer mesmo. Eu acho que é muito bom lâmpadas LEDs. E gera economia. E aí uma das alegações, além da nossa cidade ficar mais bonita com as lâmpadas dela, era que poderíamos diminuir a taxa, a contribuição. É uma contribuição, COSIP. E por que o termo contribuição? Para ficar muito claro, lá na emenda constitucional 39 de 2002, que ela é para uso exclusivo da iluminação pública. Não pode usar para outro fim. Então, se está gerando economia aos cofres públicos, automaticamente essa economia tem que ir para o bolso de quem paga. Porque é uma contribuição, estou custeando. Se a minha rua, vereador Pedro Soares, ficar 15 dias sem iluminação pública, eu continuo pagando do mesmo jeito, porque a contribuição é sobre a iluminação pública da cidade. Da cidade. E aí, em 2020, nós tivemos aqui, que foi a nível nacional, aconteceu quase todos os municípios, 3 meses de isenção para quem estava na tarifa social. Quem tinha tarifa social na energia teve 3 meses de isenção. E se nós tivéssemos com os nossos questionamentos respondidos, a gente ia ver que de repente dá para fazer essa isenção continuadamente, né? Ofertar isso à população sempre. Mas o mais necessário é rever essa taxa e dar economia para a população. E é isso que eu chamo a atenção dos senhores, porque eu acho que a gente pode remar juntos para o bem coletivo nessa situação. Eu vi que em alguns municípios teve vereador procurando o Ministério Público. Eu acho que cabe nós chamarmos a sociedade, de repente até para uma... já vai acabar o tempo. É assim, a gente estuda, mas acaba o tempo rápido. Não, obrigado, presidente. É porque a gente estuda, procura colegas para... Então é importante que a gente consiga deliberar. Mas eu acho que seria, inclusive, o caso de nós promovermos uma audiência pública para tratar isso com a população
e de repente o prefeito, o secretário, possa vir aqui e aí na frente da população, porque eu acho que não vão me responder de novo, não, vai ser a mesma coisa, vão engabelar e pronto. Mas de repente na frente da população vão responder para a população, olha, a economia está sendo isso. Inclusive eu citei bem claro aqui, extrato bancário, aí citei na frente do banco. Parece assim, redundante, né? Mas é para dizer que a gente precisa do extrato lá, que está lá no banco. Nós não queremos o desempenho nem a parte contábil da prefeitura, não. Nós queremos o que está lá no banco para a gente entender e dizer para a população. Não está pagando menos a contribuição porque o Executivo não quer. Obrigado, boa semana a todos.